iniciando com mais um grande, esse é grande. Isso é fera. Esse é Fera, monstro, monstro. Fera. Isso aqui tem que fazer assim, ó. Não posso errar o nome por uma questão de... Não, eu bato em você. Eu bato em você. Arnon Melo. Pô, velho, estamos quase 0-0. Olha, faltou uma letra, se a gente trocar a posição, a gente tem o mesmo nome. Arnon Melo. É verdade. É verdade. Eu imagino você no Starbucks dando seu nome pra alguém te chamar depois. Nunca certo. E eu, então? Eu sou Peter, na verdade. Em qualquer lugar do mundo eu sou Peter, eu peço... O café tá pronto, eu já, Peter. E eu esqueci que eu dei esse nome, entendeu? Porque meu nome não vai rolar. Não, mas assim, mas não rolou hoje. No interior de São Paulo também não rola o meu nome. Não, porque eles né? botam mais 3 R no meu nome. Nossa. Arnor. Que legal, criativo. É isso aí. Então, assim, cara, prazer estar aqui. Palestrante do 10º Exposist, com um tema muito interessante, transporte e aplicação do futuro. Vai ser um bate-papo bem legal. Tem coisa Obrigado, pra falar. Tenho. Tem coisa pra falar nesse bate-papo, Infelizmente, mas nosso tempo é pouco, mas não tem problema. vai ter bastante coisa para nós conversarmos aí. Maia? Arnon, eu vou falar de novo aqui. Seja muitíssimamente bem-vindo à bancada do PGRcast. Para mim, pro Anor, é uma honra muito grande receber uma figura de tamanha relevância como você é para o mercado global de logística, tá? Um pensador, um estudioso da nossa área, nos envaidece muito tê-lo aqui na nossa bancada. Mas agradecer você pela audiência que nos prestigia também aí pela plataforma do YouTube, no PGRcast, onde eu peço já para você correndo se inscrever no nosso canal, e você que vai pelas ruas do nosso Brasil baronil e pelo mundo afora, dirigindo o seu carro lindo, maravilhoso, não deixe de nos prestigiar pela plataforma do Spotify. E agora, rapidamente nesse corte aqui do Exposist, imperdível, Arnon Melo, o MacGyver dos transportes do globo terrestre. Arnon, eu vou falar um pouquinho de você aqui, cara, que vale a pena citar um pouco da tua jornada, cara. Eu vou gostar de ouvir depois um complemento. Para quem não sabe quem é o Arnon, ele é o fundador, tá, e o atual CEO da Melo Rock Logistics, que é uma transportadora. Olha que bacana, pessoal, esse case para nós aqui, trazendo uma visão de fora. Um brasileiro que empreendeu no Canadá, tem uma transportadora lá grande e está aqui hoje trazendo para nós alguns insights nesse release aqui que a gente vai fazer. E ele, além disso, é o primeiro estrangeiro a presidir uma das grandes associações internacionais do mundo, que é a CIFA, que é a Canadian International Freight Forwarders Association, tá? Hoje ele ocupa a cadeira de presidente e é membro também do CONCID, que é o Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. E aí, gente, por que eu falo que é uma autoridade? Se no Brasil já é difícil vencer na área de logística, você imagina o que esse cara trabalhou, batalhou para conquistar o espaço dele em território estrangeiro, na América do Norte, onde o latino-americano é extremamente preconceituado, discriminado. Meu amigo, esse cara é um herói para mim e eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui à bancada do PGRcast, Arnon. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelas palavras, obrigado por me ter aqui. Olá para todo mundo que está assistindo a gente. A vida de imigrante não é fácil, como você sabe, né? Mas eu acho que quando você tem vontade e paixão, você chega em qualquer lugar. E eu acho que o brasileiro tem que acreditar nisso também, né? E lá fora tem muito talento brasileiro, que saiu do país e não retornou pro nosso Brasil, né? Mas o talento brasileiro tá grande lá. Obrigado pelas palavras. Legal. Cara, a minha primeira pergunta para ti é a seguinte. Como é ser transportador no Canadá? Boa. Olha, primeiro que é tudo muito preto e no branco. Então a gente tem uma nossa associação, que eu sou o presidente, que tem um apoio muito grande, né, a isso. E existe um diálogo muito importante e forte entre essa associação, os membros e o governo canadense, a alfândega, para estipular normas que a gente tem que seguir, na verdade. Então eu vejo uma diferença grande no Brasil, posso estar errado, mas às vezes procedimentos são implementados aqui que não tem uma discussão da indústria naquela decisão, né, que vai ser tomada, que vai afetar a indústria, vai afetar o consumidor final, vai afetar o país inteiro. Então, me parece, posso estar errado, não é como no Canadá, que tem um diálogo de mesa. Então, antes que algo seja implementado no Canadá, o CIFA, ele está presente, ele está dando feedback para o governo, ele está falando, olha, tem que se preocupar com isso, tem que tomar conta com isso, para que aquela nova lei ou o novo processo seja implementado. Então, acho que essa é uma diferença grande, talvez, dos dois países. Com certeza. Vamos dar um exemplo numa
numa lei implementada em 2013 no Brasil, que foi a lei do motorista, que Uhum. inclusive é legal isso, é A legal esse lei do quê? depoimento. Eu não É escutei. a lei do motorista, da Do motorista. jornada de motorista, Ah, tá? tá. Que no Canadá, eu vou te contar uma passagem que eu tive em Toronto. Nós fomos visitar Niagara Falls, né? Aí eu peguei um transfer de Toronto até Niagara Falls. Acho que dá 1 hora e pouco, acho, sei lá. Sim, Uma hora, uma isso, hora, exatamente. Ah, e o motorista assim, ó, eu tenho que voltar às 17 horas, ok? 17 horas. E brasileiro, tu sabe que 17 horas não existe, vai 17h10, ou é 15, Tô de ou é férias. 20, ou de férias. Tô de férias. 17 horas o cara bateu a chave na van. E faltava a metade. O cara deu engatou. Eu vou faltar metade. Ele, pum, bateu, eu tô embora. Eu não falei que era 17 horas? Ficou metade pra trás. Nossa. Se tiver que voltar de trem. Então, assim. Ainda bem que tinha o trem. Exatamente. Então, assim, mostra, primeiro, ah, não vou dizer obediência, mas a disciplina Sim. em cima de uma norma, né? Então, é um país totalmente voltado para isso. Mas o transporte são muitas variáveis no transporte, né? O transporte não é que bom que fosse ponto A ao ponto B, ponto B ao ponto A de volta. Não é assim o transporte, a gente sabe. E o Canadá é um país grande, né? O Outro país Canadá de proporção continental também. Então, assim, eu imagino os desafios para vocês com relação a isso. E realmente no Brasil não há essa bilateralidade ou essa multilateralidade. É simplesmente tomada a decisão e tu vai cumprir, pronto, acabou. E você tem que se adaptar àquela decisão que às vezes não é legal para ninguém, né? E você não participou daquele momento. Exatamente. O teu modal lá, ele é rodoviário? 100% rodoviário? Não. É outra coisa muito interessante do Canadá, que você falou do Canadá. Os vários desafios do Canadá são geografia, óbvio, clima. Que você já teve lá, você sabe, temperaturas de menos 25, 30, dependendo de onde você tá. Peguei menos 22 lá. Exatamente. E na cidade, você imagina um pouco mais para o norte. Uma que câmera fria. chega a menos 50, dependendo do lugar. Então você tem que, em logísticas, dependendo da época do ano, você tem planejamentos diferentes, entendeu? Você tem que se preparar de certas maneiras que no Brasil você não tem isso. E o nosso modal principal para o marítimo é a ferrovia, na verdade. O Canadá existe hoje como país por causa da nossa ferrovia. Sim. O Canadá foi desbravado e a ferrovia foi construída e as cidades foram sendo montadas para os executivos que vinham da Europa, né? Então hoje a gente tem uma malha ferroviária maravilhosa, que cobre a América do Norte inteiro, praticamente. Então, 95% dos containers que a gente manipula se movimentam através da ferrovia. Então, o caminhão é muito pouco usado, ele é usado localmente para entrega do container local. Ou movimento. Depois do cross-docking. Né? Nunca você mandaria... Emergência, já fiz isso, óbvio. Mas eu não mandaria um container, por exemplo, de caminhão de Toronto para Vancouver. Isso não ficaria... Uns 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros? Quanto é que dá? Sim, são 5 dias de trânsito, né, para você chegar, é bem muito complexo. longe. E o preço disso que é outro fator, porque na verdade, quando você tem que fazer isso com um cliente para salvar ele, porque ou teve um atraso do navio, ou o trem, não sei, cai uma barreira, o trem não está passando, enfim, você tem que botar num caminhão e trazer. Então, isso custa quase o dobro do que é o frete daquele container se você tivesse deixado o movimento normal dele. Então a gente não usa. E uma questão de... A gente vai falar muito de ESG, né? De sustentabilidade. Então o Canadá sempre teve na frente pensando isso também. Ele sempre foi uma vanguarda, né? Global nesse tema. E o CIFA, ano passado... Eu faço parte do comitê de sustentabilidade do CIFA. A gente desenvolveu uma cartilha, vou chamar de um white paper, que acho que é isso que eu falo no Brasil também, de dar dicas para as empresas de logística como implementar um plano de sustentabilidade na sua empresa. Fantástico. Porque a gente, como país, a gente recicla tudo, né? A gente tem orgânico, plástico, vocês aqui também, né? Certa a parte disso. Começando a se aculturar nesse tema. Exatamente, mas no Canadá e na parte de logística é difícil você começar algo. Você tem que ter a parceria dos transportadores, das empresas marítimas, empresas aéreas, empresas de caminhão, que vão também adotar essa prática. Então, é importante pensar nisso também. Oh, legal. E deixa eu perguntar, Arnon, amanhã, né, no caso, no segundo dia do ExpoSys, você vai ser um dos painelistas, debatedores acerca das inovações, né, na área de transportes e tudo mais, né? Qual que é a visão de quem tem uma empreitada, como é o teu caso, fora do Brasil? Qual que é a visão global, né, para um mercado tão carcomido
tão desafiador e que carece de tamanhas inovações como é o mercado de logística no mundo inteiro. Porque hoje nós temos os 4 predominantes modais, que é o aéreo, rodoviário, o ferroviário e o aéreo, ferroviário, Cabotagem. Marítimo. e o marítimo, Marítimo, e o marítimo, e o marítimo, né? E você vê que o rodoviário, ele é predominante na maioria do mundo, né? Sim. E aí ele vai de encontro em negativo às práticas de sustentabilidade global, né? Sendo que você tem o modal marítimo, que ele é muito mais econômico e muito mais responsável, falando em questões ambientais, e a gente tem o modal ferroviário, que é fabuloso, reduz custo, aumento de segurança e etc e tal, né? O aéreo a gente não pode falar muito porque ele encarece e ainda continua também extrapolando emissão de gás CO2, né? Enfim, dentro dessa temática, quais são as inovações de você que está lá fora, olhando para todo o globo? Qual é a visão hoje para o futuro que você tem de transporte no mundo? Eu acho que a gente já tem hoje, por exemplo, empresas marítimas oferecem para você tarifas que são... A carga vai movimentar com biocombustível, os navios têm aquelas velas na frente que proporcionam o navio no mar. Então, eu acho que hoje em dia você consegue... A cobrança foi tanta que essas empresas estão criando alternativas quando eles dão a tarifa para a gente vender para o nosso cliente. E aí, óbvio, é o cliente que vai tomar essa decisão, né? Então, eu tenho essa tarifa que vai ter um crédito de carbono X, ou as empresas, agora, como eu te falei, estão criando programas de crédito de carbono e mostrando para os clientes que eles também têm que pensar nisso, que não é só o dinheiro no final do dia. Mas é difícil você falar para o seu cliente, olha, usa essa tarifa, né, que a gente vai estar melhorando a sustentabilidade do mundo. Eu acho que ainda é muita... O valor do dinheiro, o valor do custo do transporte é muito ditado. E voltando a falar um pouquinho do que você falou, uma diferença que eu acho que, em relacionamento, que eu queria falar amanhã também, é que os nossos clientes lá fora, vou generalizar, porque eu sou brasileiro, eu posso generalizar, porque se eu fosse gringo eu não poderia. Os nossos clientes são muito fiéis ao serviço que a gente presta como agente de carga, tá? Então não é só o desconto de 20, 30, 50, 100 dólares para te deixar, né, como um agente de carga. E às vezes eu vejo os nossos agentes no Brasil sofrendo com isso, né? O cliente vai muito só no valor, no valor monetário, ele esquece toda a gama de conhecimento que aquele agente de carga traz, anos de dedicação àquele cliente, se preocupando com rota, se preocupando com tudo. E a gente acaba sendo deixado, às vezes, né, por um montante muito pequeno. Então eu gostaria que muito isso mudasse no mundo, que as pessoas realmente dessem valor a grandeza de conhecimentos que os agentes de carga têm através dos seus parceiros, porque a gente não faz nada se a gente não tem parceiro. Eu não sou nada sem os meus parceiros no Canadá e no Brasil e no mundo. Mas eu acho que essa troca de valores é importante a gente lembrar disso sempre. Muito bom, fantástico. Legal. O brasileiro, ele tem... Você deve te lembrar da lei de Gerson, né? Tem que levar vantagem em tudo. Lembra disso, não? Morava no Brasil ainda quando Morava. Morava no Mas Brasil. tá desenterrando essa lei aí. Então, assim, é muito complicado. Primeiro que, para chegar nessa excelência, sim, o mercado fornecedor, o transportador, ele tem que ser um mercado unido. A base é aí. Então, assim, se todo mundo tiver essa régua, essa unidade, vai chegar nisso que você falou. Agora, se você depender da contramão disso, esquece. Não vai acontecer, porque o cliente está fazendo o lado dele. com certeza. Então, a conscientização vai do fornecedor para o cliente. E não do cliente. Ninguém vai chegar e dizer assim, eu quero pagar mais caro, porque... Né, embora algumas empresas globais, elas até investem muitos valores em cima de créditos que ela é obrigado a depositar lá fora. Isso acontece. Mas não é uma grande minoria hoje de empresas globais que fazem isso. Mas no meu pensamento, a base tem que começar pelo fornecedor e não pelo cliente. Sim, com certeza. E se você mostra para o cliente que você tem essas alternativas, você meio que não coloca ele na parede, né? Mas você fala, ó, tá vendo? Ajuda aqui a gente a melhorar, né, a sustentabilidade do mundo. Mas se você não traz essas opções para ele, ou até para sua transportadora local, que nem hoje a gente usa empresas que são caminhões elétricos no Canadá para fazer entrega local. Não são todos, mas existe essa possibilidade. Então, as pessoas estão se tornando cada vez mais
conscientes de perguntar e ir atrás de outras possibilidades. Eu acho que é um começo. Sim. E quando a gente começou a fazer esse white paper do CIFA, eu falei, a minha fala foi assim, gente, é muita coisa ao mesmo tempo, porque é um tema muito abrangente, assustador, e eu falei, a gente tem que começar do beabá, tem que ser uma coisa simples. Sim. Não, porque você sabe, você pode se aprofundar em cada aspecto do ISG que daqui a pouco você não consegue ler o papel, né, que você escreveu, porque é muita possibilidade. Mas eu acho que você começando do simples, as pessoas, você planta a sementinha na mente de todo mundo que cada um pode fazer a sua parte. Eu vou te dar um exemplo de qual é o pensamento do nosso mercado brasileiro. A eletrificação da frota no Brasil está começando, ela é embrionária ainda. Existe já muitos veículos andando de passeio. E agora começou a difundir muito a parte de caminhões elétricos, principalmente na última milha, né? Que é onde um elétrico aí tem uma capacidade de 250 quilômetros, no máximo 300 quilômetros, dependendo da geografia, enfim. Aí o frotista, o transportador, vai lá e investe. Ao invés dele investir 300 mil reais num caminhão a diesel, ele vai lá e investe 500 mil reais num caminhão elétrico. Ok? O custo dele cai acho que 5 ou 6 vezes cai o custo dele com relação... Porque hoje, no Brasil, o maior sócio de um transportador é o diesel. 60%, 50%, dependendo da operação, é o maior sócio. Aí você chega no teu cliente, lá no cliente, diz assim, ó, eu investi na frota elétrica, né? Tô gastando 200 a mais na frota elétrica, emissão de carbono, Aí diz, então tá bom, então eu vou mexer na tua planilha. Já que tu não vai gastar com diesel, então eu vou diminuir teu preço. Olha que doido isso. Meu Deus. É o caminho inverso, velho. Ai, E isso eu te provo, te levo. Eu sou fornecedor de equipamento para transportador, tá? Esse é o meu. É o meu core. Mas eu tenho transportador com 400 caminhão elétrico e o cliente chega para ele e diz assim: bom, agora nós vamos rever a tua planilha de custo e nós vamos ver quanto nós vamos conseguir diminuir. Quer dizer, ele não está pensando no investimento que o cara está fazendo, né? Que ele vai ter que buscar lá, o payback dele vai ser lá na frente, né? Então, não é a mesma coisa que um caminhão custa quase a metade. Ele não está pensando no ESG. Zero pensamento no ESG. Ele está pensando no bolso dele. É a única coisa. Esse é o pensamento, infelizmente. Tá. E como é que eu vou chegar nessa magnitude que tu colocou? Sim, é legal você trazer esse tema. O que me faz lembrar também é essa de a gente mudar a mentalidade das pessoas que vivem nesse mundo, né? A gente no ISG, lógico, tem a parte social, né? De ISG, de como você trata o seu cliente, como você trata o seu funcionário, como você treina ele, quais os valores que você passa para ele. A nossa empresa o meu parceiro vice-presidente é o único canadense na nossa empresa, que é uma das coisas que a gente vai falar amanhã. E todo mundo é um imigrante de qualquer outro que veio de outro país que eu contratei, porque eu não tinha dinheiro no começo da empresa para contratar gente que tinha 10 anos, 20 anos de experiência. Eu voltei para minha faculdade, que eu me formei no Canadá, e comecei a contratar estudante e treinar ele. Legal, cara. Então, essa mudança de você, eu acho que vai um pouco com isso, de você tentar, de dentro, também mudar a mentalidade de quem trabalha para você, os valores, e através disso talvez mude esse cenário que você está falando de uma maneira mais geral, mas eu acho que é importante. Plantar semente, como eu falei, eu acho que é bacana. Muito bom. Que hora é a tua palestra amanhã? Às 11. Imperdível. Imperdível. Deus, obrigado. Vou fazer a propaganda dela. E promover a cultura brasileira sempre, para todo mundo que está escutando. Nunca se coloque para baixo. Não. Seja no Brasil ou no mundo, o nosso talento brasileiro é incrível, então a gente tem que sempre dar valor e nunca esquecer as nossas origens. Eu acho que é muito importante. É verdade. A síndrome do vira-lata, o brasileiro tem que ser extinto. Total. Do coitadismo. Sem arrogância, tá? Eu acho Eu acho que as pessoas... Não, é isso mesmo. A gente falar o que a gente passou, e eu falo sempre que eu sou imigrante, por quê? Porque eu sou honrado de ter a oportunidade de estar num país que me deu as oportunidades, mas eu fui atrás delas, não foi dado. Lógico. Mas eu acho que a gente não esquecer as nossas origens é muito importante. A gente tem muito talento aqui, a gente tem que valorizar esse talento. Muito bom. Fantástico, irmão. Parabéns, cara. Obrigado
por esses minutos fantásticos que você nos proporcionou aqui, né? Pô, eu queria fazer um episódio de 2 horas contigo. Mas vou me matar, nem bem cheguei, já tô tomando tempo. Eu acho que Legal. vale um episódio Legal. completo do Legal. PGRcast com uma figura como você. Obrigado. Cara, uma figura que eu falo que traz orgulho para quem é brasileiro em ver um irmão brasileiro vencendo extra fronteira do Brasil. Parabéns, Arnaldo. Obrigado. Tua Não. história é inspiradora, serve de exemplo para muita gente que, como o Anor falou, sente a síndrome do viralatismo, e você é a prova de que não é porque eu sou brasileiro eu tenho que ser sucumbido ao segundo plano, ao contrário. Eu posso sim vencer fora, num lugar de primeiro mundo, e ainda melhor, sentar em cadeiras de honra, como presidente de uma grande associação de um país de primeira linha, cara. Uma honra para mim representar o CIFA, e é um processo, óbvio, né, mas de dedicação, porque é um papel voluntário que eu faço, eu não ganho nada para fazer isso, mas é paixão pela minha indústria, pelo que eu faço, levanto da cama todo dia, amando o que eu faço, e eu acho que isso também é uma coisa importante, você passar para os seus clientes essa paixão, e para todo mundo ao seu redor, Sim. porque as pessoas lêem você, que nem a palestra agora, falando do seu comportamento, né? Se você tem um comportamento negativo, as pessoas vão sentir isso em você, Sem dúvida. você tem que ser autêntico. Tem que ser entusiasmado. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E É você isso se vende automaticamente a sua empresa por essa atitude que você tem de vida. Eu acho que tem que começar por aí. Os soft skills que a gente fala, né? Sem dúvida. Eu não sei como é que fala isso em português. É isso mesmo. Soft É soft skills também? Ai, que bom. Então... Tá aqui no brasileiro. Ai, que ótimo. Aqui não é brasileiro, não. Mas soft skills é muito importante no mundo. Não só para minha empresa, mas no mundo, eu acho. Não tem. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Uma excelente palestra, mas não precisa nem dizer sucesso, porque já vai ser, então Obrigado. e desejar o certo não é. Obrigado mesmo. Bom retorno ao Canadá. Ao frio. Ao frio. Agora tá frio. Então vou ter que mandar Agora uma tá frio. foto depois. Tu tem né, cara? certeza, velho, que vai ficar só 5 dias? Eu volto em janeiro, gente. Eu volto em janeiro para passar férias. Ah, Tá? volta em Então, janeiro. Ah, legal. Então, prazerzão te conhecer. Cara, quando vier em janeiro no Brasil, vamos ver a possibilidade de nós gravarmos uma coisa. Não sei se a tua base é São Paulo, você vem pra São Paulo? Então, Vai ser Então, uma mais fácil. honra. Me convida que eu tô lá. Vai ser uma Uma honra. honra. Já está Obrigado. convidado. Aliás, Perfeito. Janeiro. Convocado. intimado. Tá, perfeito. Nossa. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês. Foi um Valeu. prazer. Bom, Beleza. valeu. Pessoal, obrigado por mais um corte aqui do Exposist. E fique aí, pessoal. Não deixe de prestigiar que logo mais teremos mais outra pessoa brilhante na nossa bancada. Um abraço, pessoal. Um beijo no coração.